Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta à continuação desse nosso curso, desse projeto maravilhoso desenvolvido pela Pamages, a Masterclass. Vocês devem estar lembrados, no nosso primeiro encontro, nós tratamos da evolução do sistema de insolvência no mundo e como o nosso sistema de insolvência foi formado, as influências do nosso sistema de insolvência, e terminamos tratando de um tema que nos dá a oportunidade de abrir essa nossa segunda aula, os problemas de origem do sistema brasileiro. Como nós vimos na nossa exposição anterior, o Brasil se inspirou no modelo americano, que foi quem desenvolveu um sistema de neutralização de credores holdouts como uma forma de se criar um ambiente adequado para que haja ou para que se consiga uma negociação coletiva na qual a melhor decisão coletiva possa prevalecer. E o pressuposto desse sistema norte-americano, nós já vimos isso na aula passada, é a neutralização daqueles credores que, agindo de maneira individual, colocam a perder todo o esforço de negociação coletiva, fazendo com que, ao final, todos percam. Todos percam a oportunidade de encontrar uma solução melhor do que a liquidação gerada pela atuação desordenada daqueles credores chamados de holdouts. Muito bem, esse sistema apresentou bons resultados, influenciou diversos países no mundo, inclusive o Brasil. Mas nós vimos que lá em 2005, quando o Brasil discutia o projeto da lei que se transformou na Lei 11.101, algumas coisas aconteceram, algumas mudanças aconteceram. Algumas boas, outras ruins, mas dando foco agora no motivo do início dessa nossa segunda aula, uma das coisas ruins que aconteceu foi que o sistema brasileiro acabou preservando de largada, de início, dois credores como holdouts. E não qualquer dois credores, mas os dois maiores credores de uma empresa em crise, normalmente, o fisco e as instituições financeiras titulares de garantias fiduciárias. Então isso gera para o sistema brasileiro um problema que acabou sendo enfrentado pela jurisprudência durante esses 15 anos de aplicação da Lei 11.101 na sua redação original. Ela é de 2005 e foi reformada agora em 2020. Veja, como é que ficou a situação do sistema brasileiro em razão deste vício de origem? Nós já vimos, o fisco pretendia ser o maior beneficiado na medida em que os créditos fiscais não estariam sujeitos aos efeitos de uma recuperação judicial e, mais do que isso, para que uma empresa devedora conseguisse a recuperação judicial que vincularia outros credores que não o fisco, ela deveria comprovar, a partir da apresentação de uma certidão negativa de débito ou de uma certidão positiva com efeitos negativos de adesão a parcelamento fiscal, comprovar, portanto, o equacionamento daquele passivo fiscal. Então o fisco ele pretendia, de um lado, não se sujeitar à recuperação, de outro lado, usar a recuperação como um estímulo para que a devedora equacionasse, pagasse aquele passivo fiscal. Bom, a evolução da jurisprudência em relação a essa matéria acabou transformando as expectativas do fisco no seu maior pesadelo, porque de maior beneficiado pelo sistema estruturado aqui no Brasil, a realidade demonstrou que o fisco passou a posição de maior prejudicado. E por que isso aconteceu? Porque, na prática, as empresas possuem um passivo fiscal elevado quando pedem recuperação. E o legislador
previu, como nós vimos, que para receber a recuperação judicial, para que o plano acertado com todos os demais credores seja homologado pelo juiz, era preciso a apresentação daquela tal certidão negativa. Bom, o pagamento daquele tributo, daquela dívida tributária se mostrava inviável, na grande maioria dos casos, em razão do tamanho da dívida, e não havia na legislação um parcelamento especial criado para empresas em recuperação judicial, como previsto, né, pela Lei 11.101, como imaginado pelo legislador. E aí o judiciário teve que fazer uma opção, exigir esta certidão sem que a devedora tivesse a possibilidade de aderir a um parcelamento especial porque ele não existia, né, ou então dispensar essa certidão. Exigir a certidão naquelas condições representaria acabar com toda e qualquer recuperação judicial. Representaria anular a Lei 11.101. Então, o Poder Judiciário acabou se posicionando de outra forma e dispensou aquelas certidões. Portanto, o fisco ele não consegue receber por dentro e também não consegue receber por fora. O que eu quero dizer com isso? Ele não se sujeita à recuperação judicial, ele não está ali previsto no plano e, portanto, a devedora não vai pagá-lo conforme o plano estabelecido no processo de recuperação, mas ele não está impactado pela recuperação, em tese ele poderia prosseguir com as suas execuções fiscais. Entretanto, ao prosseguir com essas execuções fiscais, o fisco acaba penhorando ativos da empresa em recuperação, sem os quais ela não consegue continuar produzindo, ela não consegue continuar funcionando e, portanto, não vai conseguir cumprir as obrigações assumidas com os outros credores. E aí, então, a jurisprudência acabou desenvolvendo uma teoria chamada de teoria da essencialidade de ativos, dizendo que, numa execução fiscal, quando o fisco atingir algum ativo, o juiz da recuperação deverá avaliar se aquele ativo pode ou não ser retirado da devedora sem prejuízo do processo de recuperação. E quando concluir que aquele bem não pode ser retirado, vai determinar a suspensão daquela execução fiscal. Resultado, o fisco não recebe nem pelo plano, nem nas suas execuções. E da posição de maior beneficiário, passou à situação de maior prejudicado. Isso é uma disfunção do nosso sistema que impacta, evidentemente, na eficiência, na sua aplicação. Lembrem-se, nós já vimos que o objetivo de um sistema de solvência é preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Dentre esses benefícios, além da geração dos empregos, da circulação de produtos, serviços e de riquezas, também está a preservação da arrecadação de tributos, na medida em que o Estado depende da arrecadação tributária para exercer as suas funções. Sem os tributos, o Estado não tem recursos para exercer as funções que lhe são próprias. Então, aqui um problema de eficiência é gravíssimo. O mesmo aconteceu com as instituições financeiras titulares de garantias fiduciárias, que também não estavam impactadas e não estão até hoje, como nós já vimos. Nesse aspecto evoluímos pouco. Em relação ao fisco, tivemos uma evolução em relação à reforma, mas em relação a instituições financeiras a situação continua a mesma. Ela não é impactada, o seu crédito garantido fiduciariamente não é impactado pela recuperação, não está incluído ali no plano de recuperação, então, portanto, ela pode prosseguir nas suas execuções. Mas quando atinge bens essenciais sem os quais a empresa não consegue prosseguir, a jurisprudência dos tribunais também a impede de prosseguir com base na teoria da essencialidade. Então, esse é um problema de origem do nosso sistema e que, por si só, motiva discussões acerca da reforma da lei desde o dia 1, desde o D1 da edição da Lei 11.101, lá em 2005. Essas discussões elas existem desde o início, porque é um problema de origem do nosso sistema.
A Lei 11.101 de 2005, de largada, tirou da negociação de recuperação os dois maiores credores de uma empresa em crise, o fisco e os bancos. Isso gerou um grande problema. Para que a recuperação acontecesse, a empresa tinha que apresentar uma certidão negativa de débitos com o fisco. Mas como na maioria dos casos, as empresas não conseguiam pagar todos esses impostos de uma vez e não havia parcelamento especial, a Justiça passou a dispensar a certidão. Então o fisco, que deveria ser o grande beneficiado pela lei, não recebia nada nessa etapa. Em tese, o fisco ainda poderia prosseguir com execuções fiscais durante a recuperação, mas nem isso foi possível, porque a jurisprudência criou a teoria da essencialidade dos ativos, preservando todos os bens considerados essenciais para a empresa continuar produzindo. Ou seja, o fisco não conseguia receber nem por fora da recuperação, nem por dentro. O mesmo aconteceu com os bancos. Essa situação gerou um grande problema, porque o Estado não conseguia arrecadar. E isso vai contra o objetivo da própria lei de insolvência, que é preservar os benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial, entre eles a geração de empregos e também a arrecadação dos impostos, porque o Estado precisa desse montante para exercer suas funções. Mas os problemas de eficiência do nosso sistema não se limitam a esses dois aspectos. Repito, esses dois aspectos, por si só, já motivariam uma reforma da lei. Mas essa experiência de 15 anos de aplicação da lei nos mostrou a necessidade de reforma em razão de outros motivos, em razão de outros problemas da nossa legislação. E esses problemas eles acabaram ficando muito evidenciados na crise de 2015 e 2016. Vocês devem se lembrar que nessa época, 2015 e 2016, o PIB brasileiro recuou, encolheu praticamente 7%. Àquela época, o Brasil enfrentava o que se pensava ser a maior crise da história recente do país. Hoje nós estamos vivenciando a crise da pandemia e não sabemos ainda calcular os prejuízos que essa crise vai nos causar, mas já passamos aí a pelo menos considerar a possibilidade de que ela seja ainda pior do que aquela crise de 2015 e 2016. Mas lá em 2015 e 2016, o PIB brasileiro recuou 7%, praticamente 3,5% em cada um dos anos, e, consequentemente, houve, naquele período, especificamente 2016, o pico histórico de distribuição de processos de recuperação e de falência. O que é natural, com o encolhimento da atividade econômica, com o agravamento da crise das empresas, elas normalmente passam a recorrer com mais frequência às ferramentas legais do sistema de insolvência, para tentar, de um lado, enfrentar a crise, para tentar superar a crise com a ajuda de uma recuperação judicial, ou, de outro lado, por ação até muito mais frequente dos credores, com os pedidos de liquidação de atividades inviáveis, com a decretação das falências daquelas empresas. E aquele período, então, representou um período de estresse para o nosso sistema de insolvência. Com aquele boom de recuperações e de falências, começaram a ficar evidentes os defeitos do nosso sistema de insolvência. Nós começamos a perceber que algumas ferramentas que nós já tínhamos precisavam de ajustes, de melhorias, e também nós começamos a perceber que nós não tínhamos algumas ferramentas que se mostravam essenciais para que os resultados fossem bons. Naquela época, em 2016, no final de 2016, o próprio governo brasileiro passou a se preocupar com isso. Percebam que a reforma da lei foi uma preocupação de Estado, em razão das consequências sociais e econômicas do enfrentamento da crise das empresas. Ora, nós já vimos, as empresas, com a estrutura da nossa economia da forma como
né? As empresas são uma das principais fontes de empregos, de tributos, de produtos e serviços que são essenciais para a vida em sociedade. Então o Estado começa a se preocupar fortemente com essa situação de desaparecimento de empresas, porque com elas desaparecem os empregos, os produtos, os serviços, desaparece a riqueza do país. Lembrem-se, 7% de redução do PIB em 2 anos. Isso é muito. Isso representa muito dinheiro, isso representa muito prejuízo para um país. Então, em 2016, o Ministério da Fazenda, o então Ministério da Fazenda, comandado na época pelo ministro Henrique Meirelles, criou, né, através da portaria 467 de 2016, uma comissão, um grupo de trabalho, que ficou conhecida como Comissão de Juristas, com 21 membros, e essa comissão de juristas deveria pensar a reforma, deveria apresentar, né, alternativas de reforma da lei, apresentar um texto para alterar a Lei 11.101. Eu, na época, fui nomeado como um dos membros dessa comissão, fiz parte dessa comissão e das discussões, enfim, que se desenvolveram a partir dali. Então, ali começou concretamente este movimento de mudança da nossa legislação. E esse é um ponto importante de ser dito, porque hoje muita gente relaciona a alteração do nosso sistema de insolvência à crise da pandemia. Né? Boa parte das pessoas acham que o nosso sistema de insolvência mudou por conta da crise da pandemia. E isso não é verdade. É claro que a crise da pandemia serviu para sensibilizar o legislador acerca da urgência da mudança, mas a mudança que já tinha sido iniciada, o seu processo de mudança havia sido iniciado lá em 2016, portanto, muitos anos antes dessa crise atual, né? E à luz da grave crise pela qual passamos naquele momento. Bom, este grupo de juristas trabalhou durante todo o ano de 2017 e esse trabalho resultou na apresentação de um projeto de lei, né, o PL 10.220 de 2018. Ele foi encaminhado à Câmara dos Deputados em 2018. Então, resultado do trabalho de um ano desta comissão. Veja, essa comissão e o trabalho por ela desenvolvido tem muitos méritos, porém, também apresentou defeitos. Era uma comissão muito grande, com 21 integrantes, cada um com uma visão acerca de como deve ser o sistema de insolvência, o que acabou gerando um projeto de lei sem muito foco, né? Uma espécie de colcha de retalhos que, na verdade, acabava incorporando algumas ideias diferentes e provenientes de cada um daqueles membros. E pior do que isso, ao término do trabalho da comissão de juristas e apresentado aquele rascunho ao Ministério da Fazenda, ele foi encaminhado para a Casa Civil e lá ele sofreu uma série de modificações por influência das autoridades fiscais do Brasil, que na época não entendiam muito bem qual seria a função de um sistema de insolvência e ainda traziam na memória aquela postura de 2005 que fez com que o nosso sistema tivesse aquele gravíssimo erro de origem. Ou seja, o fisco não queria se sujeitar à recuperação e queria utilizar a recuperação como um instrumento de arrecadação fiscal. Não só não queria se sujeitar, como queria transformar aquelas ferramentas em instrumento coativo para que as devedoras pagassem os tributos. E por conta dessa visão equivocada acerca de qual deve ser a posição do fisco nessa situação da crise da empresa, fez uma série de alterações ali naquele projeto, que virou o PL 10.220, que acabaram fazendo com que este PL perdesse o apoio da comunidade jurídica envolvida nessas discussões de insolvência empresarial.
perdeu o apoio da própria comissão. Ou seja, a própria comissão que elaborou aquele texto, quando ele foi enviado para a Câmara dos Deputados com aquelas características ou naquela versão final, retirou o apoio ao projeto. E isso acabou, evidentemente, refletindo no não andamento do projeto na Câmara dos Deputados durante o ano de 2018. Então, durante o ano de 2018, aquele projeto simplesmente não caminhou. Claro, não só por conta deste problema, né? Não só porque ele perdeu o apoio da comunidade, da própria comissão, mas também por questões políticas próprias daquela época, né? Vocês devem se lembrar que no final de 2018 nós tivemos uma eleição presidencial e que durante o ano de 2018 o próprio ministro da Economia, Henrique Meirelles, saiu, o ministro da Fazenda naquela época, saiu do ministério para se candidatar, né, a presidente da República, e houve ali, evidentemente, um ambiente inadequado para essa mudança legislativa, né? O foco político do Brasil não estava nas reformas, estava sim na eleição presidencial. Depois, como todos nós sabemos, nós tivemos uma mudança de governo, e durante aí os primeiros meses do novo governo, com a criação do Ministério da Economia, né, o atual Ministério da Economia, o superministério, que não envolve apenas Fazenda, mas outras funções também, e sob o comando do ministro Paulo Guedes, demorou um tempo até que eles conseguissem, vamos dizer assim, tomar pé daquela situação para iniciar os projetos próprios do novo Ministério da Economia, sob comando do ministro Paulo Guedes. Mas já em 2019, o ministro Paulo Guedes também identificou a necessidade de prosseguirmos nas reformas da lei, de prosseguirmos na reforma do nosso sistema de insolvência, para aperfeiçoar algumas ferramentas e criar outras ferramentas que naquela época já se tornavam bastante evidentes como sendo necessárias para o nosso sistema de insolvência. E aí, então, o ministro Paulo Guedes colocou o então secretário especial de Fazenda, o Valderi Rodrigues, como responsável para retomar essas discussões. Porque, veja, eles sabiam que havia já o PL 10.220, mas também tinham ciência de todos os problemas que envolveram aquele PL e que determinaram o não andamento, o não prosseguimento das suas discussões na Câmara dos Deputados, e havia necessidade, então, de se corrigir os rumos dessa reforma e deste projeto. Então, para isso, o Valderi Rodrigues e o Ministério da Economia resolveu criar uma nova comissão para reestudar essas questões, para rever o trabalho até então ali feito e para corrigir os rumos de maneira que ele pudesse prosseguir com a construção dos consensos possíveis. E justamente para evitar os mesmos problemas decorrentes da primeira comissão, esta segunda comissão não foi formada através de uma portaria oficial. Todos nós sabemos, né? Quando há publicação de uma portaria, existem diversas influências políticas, por que aquele nome está lá, por que o nome não está lá, e aí as circunstâncias políticas acabam aí determinando a inclusão de pessoas que politicamente são importantes, mas não deveriam estar lá, e vice-versa. Então eles resolveram fazer uma comissão informal, liderada politicamente pelo deputado Hugo Leal. O deputado Hugo Leal foi convidado para ser o padrinho político deste projeto e construir politicamente os consensos. Mas para isso ele precisava de uma, vamos dizer assim, de uma comissão de juristas que orientasse tecnicamente a construção das soluções. Então foi formada uma segunda comissão de juristas e eu, para minha felicidade, para o meu orgulho, fui novamente convidado para participar dessa comissão, que contava com a participação também de alguns integrantes da Procuradoria da Fazenda Nacional, que também participaram da primeira comissão,
de vários outros juristas e professores, mas cujo núcleo mais próximo era formado por mim, pelo professor Ivo Weisberg, pelo professor Márcio Guimarães e pelo professor Pedro Teixeira. Éramos nós que nos reuníamos com mais intensidade e frequência para fazer toda a construção desse texto da nova lei. Muito bem, então o deputado Hugo Leal ele começou a fazer um trabalho político de construção de consensos, visitando os principais tribunais do Brasil, ouvindo as principais associações, os principais agentes que participam de alguma forma desse tipo de processo de insolvência, para tentar colher as sugestões de todos, para tentar colher as impressões de todos acerca de algumas mudanças que já estavam sendo desenhadas, e com isso nós conseguimos ali elaborar um novo texto que se transformou no substitutivo ao PL 10.220. E por que substitutivo? Veja, a técnica legislativa escolhida foi aproveitar o projeto que já estava em tramitação, ou que já tinha sido entregue, vamos dizer assim, à Câmara dos Deputados e que já tinha pedido de urgência deferido. Então a tramitação com urgência daquele PL já estava deferida. Ela não andava por questões políticas. Apresentar um novo PL não se afigurava adequado do ponto de vista de melhorias na tramitação. Vamos aproveitar aquele PL que já está lá e foi apresentado então um substitutivo ao PL 10.220, resultado do trabalho deste grupo de juristas e dessas visitas todas a essas entidades, tribunais, Superior Tribunal de Justiça, inclusive, participou com muita intensidade da construção das soluções e da discussão das ideias, E, enfim, este substitutivo foi apresentado. E como o próprio nome diz, o substitutivo substitui, mas não substitui apenas aquele PL, substitui todos os processos todos os projetos legislativos existentes na Câmara dos Deputados e referentes àquela matéria. E ele vai pegar o número do mais antigo. Portanto, aquele substitutivo ao PL 10.220 se transformou no PL 6229/05 de 2005 e tramitou na Câmara dos Deputados com esse número, 6229/05. Muita gente se confunde, na hora de estudar a evolução dessa reforma. Fala, mas da onde surgiu esse projeto? É antigo, de 2005, não deve ser esse o projeto atual. Ele tramitou com esse número porque esse era o projeto mais antigo em tramitação na Câmara e que pretendia mudar a Lei 11.101. Todos os projetos que estavam em tramitação na Câmara e que eram referentes à alteração da Lei 11.101 foram substituídos pelo substitutivo, que tramitou com o número do mais antigo, por isso 6229 de 2005. Esse PL tramitou, portanto, na Câmara dos Deputados em regime de urgência. Houve muita discussão acerca de vários aspectos da reforma. Foi um trabalho muito inclusivo, muito transparente, muito democrático, discussões em diversos segmentos e, com isso, o legislador brasileiro se sentiu confortável para entender questões que são questões muito técnicas em alguns aspectos, mas entender a lógica daquela alteração e aprovar aquele projeto por acordo de líderes, o que demonstra um nível de consenso bastante grande. E aí esse projeto então foi encaminhado para o Senado, e tramitou também no Senado de maneira bastante rápida, muito embora tenha havido também no Senado bastante discussão. O relator do projeto no Senado é o senador Rodrigo Pacheco. Atualmente ele é o presidente do Senado. Na época ainda não era o presidente do Senado e foi o relator deste PL no Senado. O Rodrigo Pacheco fez uma
a título de exemplo das discussões que aconteceram lá, ele realizou, promoveu uma audiência pública em Minas Gerais. Ele é senador pelo estado de Minas Gerais. Nessa audiência pública participaram integrantes e representantes dos advogados, de administradores judiciais, da magistratura, enfim, de todos os segmentos ali envolvidos, e a partir dessa audiência pública, com a colheita de diversas sugestões e críticas acerca do projeto, o senador Rodrigo Pacheco se sentiu também confortável para submeter aquele projeto à votação no Senado. É claro, tanto na Câmara quanto no Senado, diversas emendas foram apresentadas, discutidas, algumas acolhidas, outras rejeitadas dentro do que é esperado num processo legislativo, num processo democrático. E então o projeto foi finalmente aprovado, e agora nós, nessa linha do tempo que nós estamos traçando, estamos já em 2020, o projeto foi aprovado e encaminhado para o presidente da República, que sancionou o projeto com alguns vetos no dia 24 de dezembro de 2020. Surgiu aí a Lei 14.112, de 24 de dezembro de 2020. Eu costumo brincar que veio como um presente de Natal para aqueles que estudam e aplicam as regras e as ferramentas de enfrentamento da insolvência empresarial no Brasil. Alguns desses vetos, eu diria, a maioria dos vetos presidenciais acabou sendo derrubada pelo Congresso Nacional em 2021. E por que houve essa derrubada de vetos? Porque muitos dos vetos feitos pelo presidente da República diziam respeito a alterações das regras tributárias trazidas pela reforma. Alterações que melhoravam a posição, o tratamento do crédito fiscal dentro da recuperação, e que foram todas negociadas com o próprio Ministério da Economia, com as próprias autoridades fiscais. Então deve ter havido ali um erro de comunicação, que acabou levando o presidente a vetar aquelas alterações que haviam sido negociadas. E negociadas em que sentido? Justamente para tentarmos corrigir em algum grau aqueles defeitos de origem. A mudança de postura do fisco foi fundamental para que nós pudéssemos evoluir aquilo que conseguimos evoluir. Na nossa primeira aula eu falei, foi criada ali finalmente uma lei de parcelamento adequada e que permite à devedora aderir a um programa e apresentar e conseguir uma certidão positiva com efeitos negativos. Foi criada a possibilidade da transação fiscal, foi criada a possibilidade do negócio jurídico processual em execuções fiscais, tudo isso facilitando a reestruturação do passivo fiscal. Isso é bom para o fisco, porque o fisco percebeu que a continuar com aquela postura original certamente continuaria sendo o maior prejudicado. Então ele entendeu qual era a lógica da recuperação, percebeu que havia necessidade de propiciar à devedora melhores condições de reestruturação para que ele conseguisse efetivamente receber aquilo que era devido. E como contraprestações às negociações que foram feitas, várias mudanças na recuperação em relação ao passivo fiscal também foram feitas, como a possibilidade de aproveitamento de prejuízo fiscal para pagamento de tributo, como a não incidência de tributo sobre deságio, enfim, uma série de situações que acabaram sendo depois vetadas por este erro, penso eu, aqui é uma impressão minha, por esse erro de comunicação dentro do próprio governo. Aqueles vetos surpreenderam a todos nós da Comissão de Juristas que participamos dessas negociações, porque nos pareceu um passo atrás. Ora, isso estava combinado e agora foi vetado. E aí, realmente, isso foi conversado depois e os vetos foram derrubados sem qualquer oposição do governo federal em relação a isso, honrando, portanto, a negociação que foi feita durante a tramitação do projeto. Então, chegamos em 2021 com a Lei 14.112/2021.
2020, que trouxe a tão necessária e esperada reforma da lei de falências. No nosso terceiro encontro, eu vou tratar dos principais pontos, ou de alguns dos principais pontos trazidos pela reforma, né? Na minha visão, as principais novidades. Mas antes da gente tratar desses pontos, é importante perceber mais um movimento de reforma que muitas vezes passa desapercebido por boa parte dos estudiosos do tema. Tudo isso que nós vimos até agora diz respeito à evolução do tratamento legal do sistema de insolvência. Como eu disse, aprimoramento das ferramentas legais, criação de ferramentas novas para um enfrentamento mais efetivo da crise da empresa. Mas veja, a ferramenta legal, a lei, ela é um instrumento à disposição do aplicador da lei. Não basta apenas aprimorar a ferramenta, nós temos que aprimorar também aqueles que manipulam esta ferramenta, aqueles que utilizam, aqueles que aplicam essa ferramenta. E quem aplica essas ferramentas? O Poder Judiciário. Então nós tínhamos também uma preocupação em melhorar a aplicação da lei pelo Poder Judiciário e seus auxiliares. Qual é o principal auxiliar do Poder Judiciário, né? O principal auxiliar do juiz num processo de insolvência é o administrador judicial. O administrador judicial é nomeado pelo juiz para fazer a administração do processo, não da empresa, mas do processo. Ele vai ser os olhos e os braços do juiz dentro do processo de insolvência. Então nós temos que nos preocupar em melhorar, em aprimorar esses dois agentes. Porque de nada adianta entregar uma lei maravilhosa a um aplicador que não saiba retirar da lei toda a sua potencialidade. Eu costumo fazer aqui uma comparação bastante simples, até ingênua, mas que demonstra bem, né, essa situação. Né, imagine que nós tenhamos uma corrida por São Paulo entre uma Ferrari e um Fusquinha, ano 73. Uma Ferrari 0 e um Fusquinha 73. Em princípio, se tivéssemos que apostar em alguém, apostaríamos na Ferrari, porque é um carro muito mais potente, muito mais veloz, muito melhor do que aquele Fusquinha. Mas, se nós tivéssemos ali um piloto de Ferrari que não sabe dirigir, né? Colocássemos lá para dirigir aquela Ferrari alguém que não sabe dirigir, e colocássemos para dirigir o Fusquinha um piloto profissional que sabe dirigir, que tem muita habilidade na direção. Bom, aí já começamos a ter dúvidas acerca de quem vai ganhar. Mesmo a Ferrari sendo uma ferramenta muito melhor, se operada por alguém que não sabe dirigi-la, já começo a achar que talvez o Fusca ganhe. Agora, pior do que isso, imagine que aquele piloto da Ferrari, aquele motorista da Ferrari, além de não saber dirigi-la, também não conhece São Paulo, não conhece os caminhos, não conhece as ruas. Ao passo que aquele motorista do Fusca, além de ser um piloto profissional com muita habilidade na direção, que vai tirar do Fusca toda a potencialidade que ele pode dar, conhece o caminho. Aí eu não tenho dúvida em dizer que quem vai ganhar é o Fusquinha. Então veja, trazendo essa alegoria para o tema que nós estamos tratando, de nada adianta você ter uma lei que é boa como uma Ferrari, é um instrumento maravilhoso, né? Se nós vamos entregar essa lei para ser aplicada por quem não sabe aplicar, por quem não conhece, por quem não tem condições de tirar dela todas as suas potencialidades. É muito importante treinar o aplicador da lei se nós queremos dar ao sistema de insolvência mais eficiência. E eu me lembro que eu disse isso na primeira entrevista
a que me submeti no Ministério da Fazenda quando nomeado para fazer parte da primeira comissão de juristas. Me lembro que cheguei lá, em Brasília, né, ali ainda todo tímido, né, meio sem graça, ali no Ministério, então Ministério da Fazenda, e estava ali a equipe do ministro, Henrique Meirelles, e aí eles me perguntaram: doutor Daniel, muito bem, o senhor está aqui fazendo parte dessa equipe, a primeira coisa que nós gostaríamos de saber do senhor, como juiz e como professor, é o que o senhor acha que a gente tem que mudar na lei para torná-la mais eficiente? E a minha resposta foi: nada. E foi uma resposta proposital, foi um nada seco. Né? Disse nada e aguardei a reação das pessoas. E aí eles ficaram um olhando para o outro e pensando: ué, mas quem é que teve a ideia então de convidar, né, o doutor Daniel para participar dessa comissão se ele acha que não tem que mudar a lei? E aí então eu completei, depois daquela pausa dramática, completei a minha ideia dizendo: olha, se vocês querem tornar a lei mais efetiva, ou o nosso sistema mais efetivo, a primeira preocupação deve ser com o aplicador e, num segundo momento, com a alteração da lei. E provo isso de maneira estatística. Dizia eu na época: eu sou juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. E o índice de eficiência dos processos de recuperação na primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo é de 82,5%. Ou seja, de cada 10 processos de recuperação judicial, mais de 8 têm plano aprovado e cumprido pela devedora por mais de 2 anos. Esse índice é muito maior do que a média nacional. E até onde eu sei, a lei que eu aplico em São Paulo é a mesma lei aplicada por todos os juízes do Brasil. Então vejam que essa diferença de eficiência não se dá por problema da lei, se dá por problema da forma como a lei é aplicada. Em São Paulo nós temos varas especializadas, juízes altamente treinados, que conhecem a fundo a legislação e, claro, terão condições de tirar da lei as melhores soluções, de interpretar a lei da melhor maneira a fim de se chegar ao melhor resultado. Condições essas que não existem para os juízes de varas cumulativas. No interior do Brasil, onde temos lá um juiz de uma vara única que julga desde juizado especial até tribunal do júri e de repente tem que julgar e conduzir um processo de recuperação empresarial complexo. É evidente que ele não saberá tirar da lei o que de melhor ela pode dar. Então a primeira preocupação deve ser o treinamento dos aplicadores, dos juízes e dos administradores judiciais e, num segundo momento, ou paralelamente até, melhorar a lei, dar à lei as ferramentas que ela ainda não tem e aprimorar aquelas que ela já tem, com base nessa experiência toda e nesse teste de estresse a que fomos submetidos com essa crise de 2015 e 2016. E aí então eles compreenderam qual era a minha ideia e seguimos felizes naquele trabalho, né, que, como vocês já sabem, resultou na reforma da lei. Vejam, e nessa perspectiva de se fazer um aprimoramento do juiz paralelamente a aprimoramento da lei, o que foi feito? Bom, por uma dessas coincidências boas da vida, em 2018 eu fui convocado para atuar como juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, lá no CNJ, né, com o ministro Humberto Martins, à época Corregedor Nacional da Justiça. E lá no CNJ, juntamente com o conselheiro Henrique Ávila, com o ministro Luiz Felipe Salomão, né, com o ministro Moura Ribeiro, nós criamos, e claro, com o apoio, enfim, quem criou mesmo foi o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, portanto, com todo o apoio do ministro Dias Toffoli, na época, presidente do CNJ e do Supremo, criamos a comissão ou o comitê
o nome correto é o Grupo de Trabalho do CNJ para Boas Práticas em Falências e Recuperações Judiciais. Esse grupo de trabalho do CNJ, que foi criado pela Portaria 162 de 2018, no final de 2018, tinha e tem, porque ele existe até hoje e está muito ativo, inclusive, até hoje, tinha e tem a função de identificar boas práticas de aplicação da lei, de interpretação da lei na condução de processos de insolvência e transformá-las em atos normativos a fim de se democratizar este conhecimento e esta boa prática especializada. Então, vamos ver como o juiz da vara especializada conduz aqueles processos, quais são as boas ideias que ele desenvolveu e que funcionam e que são responsáveis pelo aumento da eficiência na condução daquele processo, e vamos transformar isso numa recomendação do Conselho Nacional de Justiça a todos os juízes brasileiros. Então, eu costumo dizer que esse é um trabalho de compartilhamento das boas práticas especializadas hauridas de juízes especializados. E a partir daí, o Conselho Nacional de Justiça, através desse grupo de trabalho, passou a editar atos normativos. Em 2019, nós tivemos 3 recomendações. Recomendação por quê? Porque, evidentemente, que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão administrativo, né? Não é um órgão jurisdicional e não pode dizer ao juiz como ele deve julgar ou não. Né? Mas ele deve e pode, porque essa é a sua função institucional, ajudar o magistrado a gerir os processos da forma mais eficiente. E a forma de ajudar é oferecer a ele, de maneira bastante mastigada e didática, soluções passíveis de serem utilizadas e já testadas por outros magistrados especializados. Então, em 2019, nós tivemos ali 3 recomendações. Né? A recomendação que trata da perícia prévia, que foi transformada, né, em constatação prévia, a recomendação aos tribunais para a criação de varas especializadas de competência regional, e a recomendação que estimula o uso de mediação e conciliação dentro de processos de insolvência. Tudo isso inspirado naquilo que os juízes especializados já faziam. O caso da constatação prévia, inclusive, foi desenvolvido a partir das minhas decisões na primeira vara de falências e recuperações judiciais. Então, aquela prática por mim criada e desenvolvida na primeira vara de falências, em razão dos bons resultados que gerou, acabou se transformando nesta recomendação número 56 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça e, posteriormente, eu brinco, foi promovida a texto de lei, porque com a reforma, né, com a Lei 14.112, essa constatação prévia foi levada para a lei e hoje está lá no artigo 51A da Lei 11.101, com a redação dada pela Lei 14.112. Mas, primeiro, ela foi uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, um compartilhamento de boas práticas especializadas entre magistrados. É claro que sempre há alguma discussão acerca disso, né? Sempre há alguns que se rebelam contra esse tipo de posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, mas o fato é que essas recomendações foram muito bem acolhidas pela esmagadora maioria dos juízes, que se sentiram muito prestigiados e ajudados pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque o Conselho, na verdade, deu a eles a receita para solucionar problemas difíceis de serem solucionados. Olha, não se preocupe, você não perca tempo com isso, está aqui uma solução que dá certo, que já foi testada. Se você quiser utilizar, ótimo, né? É uma recomendação. Normalmente os juízes utilizam porque se trata de uma boa prática atestada pelo órgão responsável por atestar boas práticas, que é o Conselho Nacional de Justiça. Depois, em 2020, tivemos outros atos normativos
publicados pelo Conselho Nacional de Justiça. Tivemos, inclusive, a recomendação 63 de 2020, que orientou os magistrados a conduzir os processos de insolvência durante a pandemia. Essa, aliás, foi a primeira resposta oficial brasileira à crise da pandemia. A recomendação 63 de 2020, ela é do dia 31 de março, ou seja, logo no início da pandemia. E para minha felicidade, eu digo isso porque participei da construção desse texto também, ela consta do relatório do Banco Mundial como uma das primeiras reações e boas práticas no enfrentamento da insolvência empresarial em razão da pandemia. O Banco Mundial emitiu um relatório, juntamente com a Insol International, que é uma das maiores associações do mundo que tratam dessa questão, um Global Guide, como eles disseram, um guia global de como se enfrentar a pandemia, e consta lá a recomendação 63 como uma contribuição brasileira para o mundo. Olha, essas boas práticas brasileiras, elas são atestadas aqui, reconhecidas como boas práticas pelo próprio Banco Mundial. Mas veja, não só os juízes são orientados, mas também o administrador judicial. E aí nós tivemos uma outra recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que é a recomendação 72, que trata dos relatórios que o administrador judicial deve apresentar. De que maneira o administrador judicial deve fazer a fiscalização da empresa? De que maneira o administrador judicial pode melhor auxiliar o juiz? De que maneira o administrador judicial deve atuar para garantir os melhores resultados do processo? Ora, vamos observar como é feito nas varas especializadas que têm alto índice de eficiência. E vamos compartilhar essa forma de atuar para todos os juízes e administradores judiciais. Então ali nós temos, eu costumo dizer também, um ISO 9000 da administração judicial. Porque veja, aquele é um padrão de atuação reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça como um padrão de excelência. Então é evidente que o administrador judicial que queira ter um diferencial de atuação deve se apresentar dessa forma: olha, eu atuo conforme essa recomendação do CNJ. E muitas dessas boas práticas contidas nessa recomendação também migraram para o texto da lei, que também ali trouxe modificações importantes na forma de atuar do administrador judicial. Então vejam, existem outros atos normativos, inclusive o mais recente é uma resolução, portanto aí sim de aplicação obrigatória, que é a resolução 394 do Conselho Nacional de Justiça, agora de 2021, que orienta, ou que estabelece as bases para que haja uma comunicação direta entre um juiz de insolvência brasileiro e um juiz de insolvência estrangeiro, na medida em que a reforma trouxe a possibilidade da insolvência transnacional. E dentro da regulação da insolvência transnacional, o incentivo aos juízes para que cooperem entre si, juízes brasileiros e juízes estrangeiros, e que se comuniquem diretamente. Mas a lei não diz como deve ser essa comunicação. Portanto, o Conselho Nacional de Justiça foi buscar o JIN Guidelines, o Judicial Insolvency Network Guidelines, ou seja, o guia de boas práticas desenvolvido por esse grupo de juízes internacionais, de como deve ser feita essa comunicação entre juízes, e nós internalizamos esse guia através de uma resolução em caráter nacional. E aqui, de novo, fico muito feliz de dizer que eu sou juiz brasileiro, integrante do Judicial Insolvency Network. Então, fico muito feliz de ter podido colaborar com o país, trazendo para cá esse guia de boas práticas, que agora vai orientar e dizer ao juiz como ele deve se comunicar com os juízes estrangeiros, a fim de garantir sempre os melhores resultados. Então vejam que este movimento de aprimoramento do aplicador da lei
com criação de varas especializadas, né, com orientação de melhor atuação do magistrado, com orientação de melhor atuação dos administradores judiciais, esse movimento aconteceu paralelamente ao movimento de alteração da lei. E pelo fato de eu estar com um pé em cada canoa, eu era membro da comissão de juristas que elaborava o texto da lei e também integrante do grupo de trabalho do CNJ que fazia esse aprimoramento da atuação, vocês vão perceber, por conta dessa facilidade de comunicação, que essas recomendações e resoluções do CNJ conversam diretamente com as alterações da lei. Elas foram feitas de maneira conjugadas, de maneira a conseguir, evidentemente, o melhor encaixe entre alteração da lei e orientação de atuação do magistrado, para que, assim, de fato, nós tenhamos, então, um sistema de insolvência mais completo e mais eficiente. E para terminar essa nossa segunda aula, esse nosso segundo encontro, eu vou fazer aqui uma citação que pode parecer estranha num primeiro momento, mas que reflete muito este sentimento de alteração da lei e do aplicador. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro é um dos filmes, talvez um dos primeiros filmes estrelados pelo Arnold Schwarzenegger, aquele fortão, né, que foi inclusive depois governador da Califórnia. O Arnold Schwarzenegger, nesse filme, ele era um bárbaro, né, um sumério, e durante todo o filme, o objetivo dele era descobrir o segredo da espada. Né, em inglês, The Riddle of the Steel, é o segredo da espada. Existia uma espada mágica e ele queria saber qual era o segredo dessa espada mágica, por que ela fazia todas aquelas coisas extraordinárias. E aí as aventuras vão se desenvolvendo e o filme vai mostrando essas aventuras. E lá no final do filme, quando ele está quase morrendo, Conan está quase morrendo, ele descobre finalmente que não existe nenhum segredo na espada. Que na verdade a mágica, o segredo, a magia não está na espada, e sim no braço de quem empunha a espada. A mágica está na forma como a espada é utilizada. E o mesmo se aplica ao nosso sistema de insolvência. A nossa lei é a espada, mas quem faz a mágica é quem maneja a lei, é quem aplica a lei, é quem interpreta a lei. São os juízes, são os administradores judiciais, são os advogados. Por isso nós não poderíamos ter esquecido, como de fato não esquecemos, de aprimorar aqueles que fazem a mágica acontecer. Bom, no nosso próximo encontro, então, nós vamos passar a analisar algumas das principais alterações legais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!